Senhoras e senhores deputados, a subida lancinante dos preços das casas tem também a ver, claro, com a questão dos não-residentes. E este não é um diagnóstico da esquerda, não é o Bloco de Esquerda que foi contagiado por um vírus de hostilidade súbita em relação aos milionários de outros países. É o Banco de Portugal que refere num dos seus últimos relatórios o peso dos não-residentes na formação dos preços da habitação em Portugal e que diz que o valor médio da transação por compradores não-residentes é 95% mais elevado do que o dos compradores residentes. Ou seja, a entrada em cena de compradores com muito dinheiro que não residem nem pretendem residir no país, que não precisam de empréstimo e para quem as casas não são para habitar, mas são meros ativos financeiros, são meras mercadorias para o jogo do casino e o jogo do sistema financeiro. Esse fenómeno tem consequências trágicas. Tem consequências trágicas que se traduzem em menos casas para viver e numa inflação vertiginosa dos preços da habitação. E por isso nós dizemos sim que travar a tomada pelo capital internacional das casas disponíveis não tem nada a ver com xenofobia. Impedir a venda de casas a não residentes não limita a venda de casas a imigrantes. Não limita a venda de casas a portugueses que vivem lá fora e que têm aqui uma casa para quando venham ao país ou para quando um dia regressarem. Trata-se de estancar um processo especulativo que transformou Portugal num inferno para quem procura uma casa para viver. Para quem procura uma casa para viver e não encontra uma casa que o seu salário possa pagar, ao mesmo tempo que transformou Portugal num paraíso para fundos imobiliários, para vistos gold e para não-residentes. Medidas como esta já foram aprovadas em países como o Canadá, que tem um governo cujo partido é o Partido Liberal. Já foram discutidas e debatidas ou aplicadas em países como a Nova Zelândia ou em regiões como a Ibiza. Peço desculpa. E em muitos outros lugares estão em debate. Porque a questão, senhoras e senhores deputados, é que uma república não é uma praça financeira e as casas não são uma simples mercadoria. Por isso, cruzar os braços face a esta vertigem especulativa em que não se encontram casas que possam ser pagas com os salários que nós temos, isso sim é que seria uma abdicação. Uma abdicação e uma desistência democrática e o Bloco de Esquerda não desiste. Aliás, quando o Governo propôs o fim do regime dos residentes não habituais, no fundo, está a reconhecer que a injeção de capital estrangeiro cria um mercado especulativo que é preciso combater. O regime dos residentes não habituais é um regime de privilégios com efeitos perversos, com efeitos injustos e injustificáveis. É um regime de abuso que inflacionou o preço da habitação em Portugal. Só que anunciar o fim do regime como o Governo fez, mas atirá-lo lá para a frente, é promover uma corrida a esse regime agora. Aliás, uma corrida cujos efeitos vão durar nos próximos 10 anos, porque esse benefício aplica-se a quem o tiver agora nos próximos 10 anos. Por isso é que nós dizemos também, e aqui trazemos essa proposta que o Bloco de Esquerda propõe aqui, que haja um efeito imediato do fim desse regime, senão o anúncio feito pelo Governo é pura e simplesmente inconsequente. E também, senhoras e senhores deputados, nós tivemos aqui já várias discussões sobre as rendas, mas até agora ainda não sabemos sequer o que vai acontecer às rendas em 2024, a partir de janeiro. Se não se travar a atualização automática que decorreria da mera aplicação da lei, só por essa via as rendas aumentariam quase 7%, o que é um aumento brutal, a somar aos mais de 40% que as rendas já aumentaram nos últimos anos. E por isso nós propomos que se limite a 0,4% o aumento das rendas. E é preciso saber o que é que o Partido Socialista defende e o que é que o Governo vai fazer. Mas nós não sabemos. E vamos sair deste debate sem saber, mas sabemos que na última década, entre 2011 e 2021, para os dados dessa década, os preços das casas em Portugal aumentaram 80% e os preços das rendas aumentaram mais de 40%. Portugal é um dos países da União Europeia onde as rendas mais aumentaram desde 2015 e a liberalização das rendas não trouxe nenhum dinamismo ao mercado. O que fez foi permitir despejos, foi desviar casas para o turismo e para a especulação imobiliária. Pelo contrário, o controle de rendas é uma política urgente para agora, é uma política sensata e, aliás, é comum em muitos países europeus. Há controle de rendas e limitação de rendas em inúmeros países europeus. Na Alemanha,
por exemplo, não só a limitação das rendas, como as rendas usurárias são um crime, punível com 3 anos de prisão ou com uma multa. Ora, a usura, senhoras e senhores deputados, a usura é o que nós temos hoje com rendas escandalosas e imorais. E é por isso que nós dizemos que cabe ao Estado, à política, à democracia, controlar, limitar e regular as rendas, porque nós estamos numa situação excepcional, absurda e selvagem. E por isso é que é preciso impor tetos e limitar os aumentos das rendas. Não estamos a falar do direito à habitação como um direito qualquer. É um direito que tem proteção constitucional e é o resto do chão da nossa vida. E é por isso que nós dizemos, e com este debate o afirmamos, que deve estar também no centro da política. Aprovem as propostas do Bloco de Esquerda.